Olá, senta aí que hoje tem conversa muito importante. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Nós e Nossas Conversas. Essa é a primeira série do canal chamada Não Se Case. E eu sou Ana Carolina Quintela, idealizadora desse programa e alguém com muita sorte de ter pessoas incríveis para conversar, como é o caso da minha convidada de hoje, que é a Bárbara. E que vai conversar comigo nesse episódio com o tema Por que Casamos? A Bárbara é mãe, esposa, uma grande amiga, parceira profissional, também advogada capacitada em práticas colaborativas, mediadora e tem pós-graduação em 3 grandes áreas do direito: processo civil, família, sucessões e saúde. Então, só aí pelo currículo dela já dá para ter uma ideia que tem muita conversa que pode rolar. Então, esse é um dos episódios que ela vai participar aqui no podcast, porque eu já vou querer que tu volte aqui, hein, Bárbara? Mas vou te passar a palavra, porque hoje nós vamos falar sobre por que casamos. Então, eu quero te ouvir. Ana, é um prazer estar aqui contigo, com todos vocês. Estou sempre aqui para ti, é só me chamar. Gosto muito das nossas conversas. Normalmente surge bastante coisa bacana das nossas explorações e pensamentos. Mas vamos aqui conversar então sobre por que casamos. Casamento acho que a instituição, penso que seja uma das instituições mais antigas da nossa sociedade, que vem se reconstruindo ao longo do tempo, se reconfigurando. Então, a gente pensa no casamento hoje, pode ser tão diferente do que era lá atrás, mas essencialmente é a união de duas pessoas que pensam que juntas podem ser melhores do que eram sozinhas. Então, por que pensam assim? Existem vários motivos para as pessoas pensarem assim. Eu penso em paixão, convenções sociais, segurança. A gente pode pensar em status e não existem razões certas ou razões erradas, em minha opinião. Existem razões que fazem sentido para mim e para o parceiro com quem eu escolhi dividir a minha vida. Então, penso que mais importante do que por que casamos é nos conhecemos e conhecemos ao outro o suficiente para fazermos essa escolha de forma consciente, porque nos conhecendo e conhecendo o outro, tão mais seguros a gente vai estar de fazer essa escolha e de construir essa nova vida que agora não vai mais ser de uma pessoa só, mas vai ser uma vida de duas pessoas que dividem a vida. Então, isso acho que importa muito, o nos conhecermos. E quando digo nos conhecermos, eu penso não só no lado bom, conhecermos também a sombra do outro e a própria sombra nossa. E é importante também que o outro conheça essa faceta nossa, porque casar no auge da paixão, onde a gente ainda procura mostrar a melhor versão um do outro e o outro só conhece a nossa melhor versão, é bastante perigoso e tende, No mínimo arriscado. no mínimo, arriscado. No mínimo arriscado. Para começar por aí. Então, isso eu penso que é muito importante. Saber quais são os nossos motivos e saber quais são os motivos do outro para pensarmos juntos que a nossa vida será melhor a dois e depois, enfim, se quiser pensar em família, mas o casamento em si, duas pessoas que optam por viverem juntas na configuração que for e que fizer sentido para elas, mas saber desses motivos e saber que esses motivos convergem, isso é muito importante também. Não criar falsas expectativas do que o casamento é para o outro. Daí a importância de se ter tempo
e maturidade para ter aquelas conversas difíceis que deveriam ocorrer antes do casamento e normalmente a gente vê que ocorrem mais para o fim, quando a gente precisa pensar em coisas que não foram pensadas antes. Não sei se faz sentido para ti. Faz total sentido, porque tu traz um elemento que é fundamental, que é conhecer a si, é entender primeiro a si, as suas expectativas desse relacionamento, do que é casamento, do que significa o casamento na vida, né? Essa escolha tão importante. E, claro, estar aberta, né, para conhecer a outra pessoa também. Porque senão o campo das expectativas ele é muito fértil, né? E a gente espera do outro aquilo que a gente acredita e quer para nós, e não nem sempre isso converge. E tudo bem, por isso que são conversas desafiadoras, porque traz esse elemento da autenticidade, da honestidade, de que cada um possa dizer, né? Eu posso te entregar isso, eu vou até aqui, o meu limite é esse, a minha possibilidade é essa, né? E que casar é uma decisão muito importante, e inclusive foi objeto de pesquisa a questão da dúvida de se casar, né? Casais que já estavam juntos, estavam pensando em se casar, planejando o casamento, né? Ou seja, a formalização dessa relação por meio do casamento, e que foram questionados sobre se tiveram dúvida de se casar, né? E aí, ao fim, aqui, não vou adentrar no detalhamento, mas no fim o que se percebeu foi que a dúvida sobre se casar é determinante para a duração e a qualidade do relacionamento. É difícil falar em tempo se a gente não sabe de quem a gente está falando. Acho que começa por aí a conversa. Porque se nós estamos falando, por exemplo, de pessoas mais jovens que estão em seus primeiros relacionamentos, normalmente, de regra, a gente leva um tempo maior para saber o que de fato quer da vida, para saber o que de fato importa para nós, e a gente passa por um período de experimentações e experiências onde a gente se conhece e pode fazer isso sozinho ou com outra pessoa. Quando a gente começa a namorar muito cedo e já começa a pensar, essa pessoa pode ser ou não o meu marido ou a minha esposa, enfim, meu companheiro de vida, acho que é preciso um tempo para amadurecer essa relação, para que ela deixe de ser uma relação adolescente, pós-adolescente, com duas pessoas se construindo, para que possa ser uma relação de duas pessoas que se reconhecem, ainda que tenham um pouco de imaturidade. Porque muitas vezes o casal se constrói. Eu até lembrei, eu estava conversando esses dias com uma amiga minha que disse o seguinte: hoje talvez eu não casaria com o meu marido, porque somos pessoas muito diferentes. E eles são casados há 45 anos, então é uma amiga um pouco mais. Adoro. Mas ela me disse assim: nós casamos tão cedo e nós construímos tantas coisas juntos, que a minha vida se confunde com a vida dele. E nós fomos amadurecendo e ressignificando a nossa relação. Talvez ele não fosse a minha escolha do eu maduro, mas foi algo construído. E ela me contou uma história que eu achei excelente. Ela disse: tu vês, voltamos da nossa lua de mel e nós tínhamos uma cebola estragada na geladeira, porque nós esquecemos e era o que nós tínhamos de patrimônio, a geladeira com uma cebola estragada. E conseguimos construir a nossa vida a partir daquilo, porque a gente queria muito casar, a gente queria muito fazer uma festa, mas a gente não se preocupou em como seria a construção de toda essa família depois. Acho que é possível essa construção, mas também o tempo pode ser diferente
tão mais maduro nós formos, e quanto mais nos reconhecermos e o outro também se reconhecer e se compreender. Porque se a gente está falando de duas pessoas que já são prontas, que conseguem ter essas conversas, talvez o tempo seja muito menor para se reconhecerem como alguém com quem podem construir a vida e serem felizes. Porque o casal, a ideia toda do casamento é que juntos seremos mais fortes do que éramos sozinhos. E não só mais fortes, mas mais felizes e mais complementares um ao outro, enfim, que a nossa vida juntos faz mais sentido do que a nossa vida separada, porque senão não casaríamos. Então, isso depende muito, no meu sentido, de quanto maduro e de quanto nos reconhecemos. Mas há configurações de todas as formas. As relações também podem ir se construindo ao tempo em que as pessoas se conhecem. Então, é muito do quanto se investe também nessa relação e de quanto é recíproco essa intenção de investir na relação. Porque num casamento, nem sempre as coisas são 50-50. Às vezes eu tenho 10 para dar e o meu marido vai ter que dar os outros 90. Às vezes eu vou ter que trabalhar com 90 e ele vai ter 5 para dar e vai ficar faltando 5. E às vezes nenhum de nós dois vai ter 50. Às vezes a gente vai estar num mês, numa semana, que cada um tem 15 para dar. E a gente vai ter que conversar quando cada um tem 15 para conseguir, nesses momentos, superar essa dificuldade, porque nós entendemos que juntos ainda temos 30, que é mais do que os 15 individuais. E que a gente consegue crescer e superar isso também. Porque o casamento é feito de vida, e a vida tem lados, coisas boas e coisas ruins. Então, a maturidade de se conhecer, e isso independe de idade, eu acho que auxilia muito a que essa dupla seja melhor do que o indivíduo. E enquanto a dupla for melhor e fizer mais sentido que o indivíduo, o casamento também vai fazer mais sentido. Sim. Eu não sei se faz sentido. Te ouvindo assim, faz sim. E te ouvindo e pensando como a gente pode colocar isso em prática, ou aqui, né, passar uma mensagem, algo que possa ser contribuição para quem está nos ouvindo, né? E assim, também é uma percepção minha, né? Pode ser que sirva, pode ser que não sirva e tá tudo bem. Mas nessas premissas assim que tu trouxe, né? Conhecer a si, conhecer ao outro, permitir esse tempo de construção para tomar uma decisão com convicção, com consciência, me parece que individualmente é muito importante que cada um tenha muita clareza dos valores que são inegociáveis para si. Sim, né? Com certeza. Que valores são esses? Por exemplo, eu tenho um valor inegociável na minha vida. Eu me relaciono somente com pessoas em que eu possa oferecer o meu melhor e que elas despertem o melhor em mim. E não é nem num ponto de vista de evitação, de que o meu pior não vá aparecer, mas não, de que eu não tenha que me fazer valer de escolhas ou de posturas que eu sei que vão me fazer mal. Sim. Mas preciso, para isso, ter clareza sobre os meus limites. Então, essa é uma premissa, um valor inegociável que me exige uma série, né, de tomada de decisão. Então, se eu estou num relacionamento com alguém que eu constantemente me vejo negociando os meus limites, né, negociando o meu bem-estar, me expressando de uma maneira com a qual eu não estou explorando o meu melhor ou entregando o meu melhor, eu começo a me perguntar se essa relação vale a pena para mim. Então, esse é um valor. Pode ser um valor inegociável me relacionar com pessoas que acreditam em Deus.
pode ser o valor inegociável, o que a pessoa entender que aquilo ali estando em consonância, ressoando, é uma escolha de compartilhar, porque se toda vez que um conflito, uma situação desafiadora na vida aparecer e formos fiéis aos nossos valores inegociáveis, não necessariamente vai ser fácil, mas a gente começa a olhar para a situação e pensar, bom, não é para ser fácil, é para ser feito, para ser resolvido, né? Porque de fato vão acontecer coisas que a gente não tem controle, não pode prever. Mas se os meus valores inegociáveis conversam, se aproximam com os valores inegociáveis da pessoa que eu estou me relacionando, eu sei que quando eu precisar ter uma conversa com essa pessoa, eu sei qual vai ser Isso. a lente, né? As balizas, as fronteiras dessa situação, né? Porque, de fato, é muito ruim a gente ser surpreendido, né, com algo que a gente diverge substancialmente para tomar decisões difíceis de serem tomadas por uma divergência de valores. Isso. Então, assim, se esses valores permeiam a minha existência, independentemente da fase de vida, das circunstâncias, das mudanças, talvez vai ser mais palpável e palatável, né?